Deus tem o poder de restaurar toda e qualquer vida. Um dia, um menino que estudava aqui em São Paulo, era só um menino, ele descobriu que o seu irmão lá no Maranhão, estava viciado em crack. E você sabe que um viciado em crack bate na mãe, agride irmãos, furta tudo que está em casa, vende DVD, videocassete, televisão, micro-ondas, tudo para manter as drogas. E ele tinha limpado a sua casa. E o irmão aqui em São Paulo disse: eu preciso ajudar o meu irmão. E sabe o que ele fez? Ele trouxe o irmão aqui para São Paulo. O que ele não sabia era a rasteira que Satanás ia dar nele e no seu irmão. E sabe o que aconteceu? Ele também entrou no mundo das drogas. E os dois agora viviam em um apartamento onde não tinha nada, a não ser um colchão velho, colchões velhos onde eles dormiam. E todos os recursos deles, eles eram depositados no altar da Cracolândia. Os dois perdidos, até que um pastor chamado Muniz, que conhecia aquele menino, que tinha um dom extraordinário dado por Deus, um dom maravilhoso de louvar a Deus, de ser um grande instrumentista, o encontrou nesse mundo. E sabe o que esse pastor fez? Ele fez o que Jesus faria. Ele pegou aquele jovem, trouxe, levou para dentro da sua casa e disse: a partir de hoje você vai morar comigo. Chega de Cracolândia, agora você vai morar comigo. E sabe, aquele jovem totalmente perdido ainda no mundo das drogas, disse: você vai à igreja comigo. E o chamou e disse assim: olha, você vai tocar piano para mim. Mas olha a minha roupa, olha o meu jeito. Ele disse: você vai tocar piano. E esse menino foi e tocou piano 1, 2, 3, 4 vezes. E eu queria que você conhecesse a história do Nildo. Hoje o Nildo está aqui. Eu gostaria que ele viesse aqui à frente, porque o Nildo é um ministro de louvor dessa igreja aqui em São Caetano do Sul. Eu gostaria de uma salva de palmas para o Nildo. Sabe aqueles filmes que começa a cena final, aí você fala: não entendi direito, e aí a gente explica desde o começo. Vou explicar. Vocês acham que eu estava mais bonito naquelas imagens? Aquela foi em 2012, né? De lá para cá já aconteceram muitas coisas, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: de manhã vocês viram uma pregação aqui do pastor Benedito Muniz sobre graça. E graça quer dizer o quê? Você não merece, mas eu te dou. Você não merece estar vivo, mas eu vou te dar vida. Então hoje você vai conhecer uma história. E aqueles que me conhecem, por favor, não se choquem. Pensem num plano de salvação. Tá bom? Mudança de tom. Adorei o título, viu, pastor William? Muito bom. Das drogas para a música. Compasso inicial. Para quem não sabe, compasso é o andamento da música. 1, 2, 3, 4. Tudo tem a ver com música, né? Na minha casa, tudo é música. Meu filho respira música. Quem estava aqui de manhã viu que ele já está querendo roubar o meu emprego, né? Eu vou ter que me cuidar, porque senão ele pode me deixar desempregado, né? E causar problemas na família. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Quantos acreditam nesse versículo da Bíblia? Que a gente ensina a criança. Eu estou com um filho de 2 anos e... Quanto, amor? 3? É que quando chega nos 2 anos eu paro de contar, né? Mas hoje, como pai, eu percebo como é difícil educar uma criança. Filhos imitam Então, muitas coisas que eu fazia, que eu gostava, eu tive que parar de fazer, porque ele quer
fazer. Quando vocês verem ele no piano fazendo, é porque ele me vê como herói dele, ele quer me imitar em tudo, inclusive nas coisas ruins, né? Bom, gente, essa foto. É o Davi? Não, sou eu. Eu era loiro, dá para acreditar? A minha mãe é uma loira do olho verde. E essa foto, eu acho que eu pensava em ser modelo quando eu crescesse, né? Mas lá no Maranhão a gente não tem muita chance com muitas coisas, né? Eu nasci no Maranhão, nasci numa cidade chamada Bacabal. Alguém já ouviu falar? Buraco, tá? Tem uma maranhense aqui. Dizem que existe mais maranhense do que gente em São Paulo, viu? Então eu sou maranhense, eu posso falar. Tá bom? Bom, essa aqui é meus irmãos. Hélio, minha irmã, meu outro irmão. Eu vou contar muito rápido aqui essa história aqui. Lá no Maranhão, e ela vai entender... Um dia ela chegou aqui e falou assim, eu falei, qual é seu nome? Ela falou o nome dela, não vou dizer. Eu falei, cara, só tem um lugar do Brasil que tem esses nomes. E é Maranhão. Eu sou maranhense. Eu falei, agora você vai entender a piada. Lá no Maranhão, eles têm uma mania assim de fazer o seguinte, principalmente se eles são religiosos. Vamos misturar nome de pai, de mãe, e mete Jesus no meio ainda, né? Coloca Deus no meio dessa parada aí. Aí o nome da minha mãe é Maria José, e o nome do meu pai é Alcides. Aí eles eram muito crentes, e aí eles pegaram assim, vamos pegar e botar Jesus no meio. Gé, de Jesus, Alci, de Alcides, e Má de Maria. Então ficou o quê? Gealcimar. Aquele mais velho ali, certo? Mas lá no Maranhão, Gealcimar, tem Francimar, tem Josimar, é normal, natural, né? Um lugar, imagina. Bom, lá vem a minha irmã, né? Naquela época não tinha uma televisão boa, meus pais, né? E aí, lá vem a minha irmã. Aí lá vem uma outra tradição. Qual? Ou o teu nome vai derivar daquele nome, ou então vai começar com a mesma letra. Os meus pais colocaram os dois. Derivou, ainda colocou a mesma letra. Então, por exemplo, se o nome é Fábio, aí a irmã vai ser Fabiana, e por aí vai. Fátima, usa a mesma letra. O meu pai era o diretor artístico da família, né? Ele tinha as ideias mais mirabolantes possível. Até hoje ele tem. E aí, minha irmã derivou. Como é o nome do Basélio? Gealcimar. A irmã virou Gealcineide. Uau! O apelido dela é Zambeta, só para vocês saberem mais sobre nossa família. Bom, eles eram da igreja Adventista da Reforma. Alguém já ouviu falar? É uma igreja assim... quem acha que as nossas regras são rígidas, lá é o Talibã. Assim, entendeu? Não pode nada. Morre. É assim, mais ou menos. Entendeu? Vai logo para o céu. Assim que é lá. Então... Quando nasceu o Gealcimar e a Gealcineide, eles eram adventistas da Reforma. Eu espero que não tenha nenhum reformista aqui, Deus me livre. Então, quando eles se converteram para o adventismo do sétimo dia, aí a corda afrouxa um pouco mais, né? Aí tem os pioneiros adventistas. Meu pai começou a ler Ellen White, uma escritora adventista super renomada. Está entre se eu não me engano, os livros mais traduzidos do mundo é dessa escritora, né? Ela está entre as 100 personalidades que influenciaram os Estados Unidos. Você tem uma ideia? Estou falando só da parte técnica, estou nem falando da parte religiosa. Bom, meu pai procurando, ela achou um nome. Meu pai ama os americanos. Não fale mal de judeu e nem de americano para o meu pai, que ele vira seu inimigo, tá? E aí ele pensou, achei um nome bem bonitinho aqui. Ele achou um pioneiro chamado John Andrews. O John Andrews virou brasileiro, Joandrius virou o nome dele, com WS. Era doido pela minha esposa quando era adolescente, só que quem casou, né? Joandrius com WS, ninguém chama isso lá. É Joandro, não sei o quê. Bom, eu fui o único. Naquela época o pessoal na minha cidade não tinha hospital, então eu nasci em casa e tal. Mas como eu nasci com 5 quilos,
Para minha mãe não ficar eternamente com raiva de mim, ela decidiu fazer cesariana, né? E aí ela fez, e quem faz esse tipo de cirurgia acaba ficando com aquele período de, como é que é o nome? Resguardo, E aí ela disse, Alcides, vai lá registrar o menino. Mas a gente ainda não sabe o nome. Ah, não. Minha mãe grávida, eles pensaram, cara, vamos acabar com essa esculhambação, que eu não tenho mais ideia. O nome dele vai ser Davi. Ah, eu devo ter chutado a barriga da minha mãe, torcendo, não vou sair com aquele nome horrível e tal. Alcides, vai lá na esquina, que lá tem um cartório, vai registrar. Meu pai indo, não sei quem soprou no ouvido dele. Acredito que foi o inimigo, com certeza. Com certeza. E falou assim no ouvido dele. Aquela lâmpadazinha, plim! Ele chegou no cartório e falou, como é o nome da criança? Gealcenildo. Sou eu. Quando eu falo Nildo, gente, é só metade. Vocês não vão conseguir falar esse nome. Eis algumas vantagens. Só tem eu no mundo com esse nome. Já procurei no Google. Tá? Então, quando Jesus estiver no trono e falar assim, tá salvo Pedro, vai ter um monte de Pedro, ninguém vai saber quem é. Quando ele falar, tá salvo Gealcenildo, só eu. Venho, entendeu? Entro direto. Então, não vou pegar fila. Essa é uma vantagem. Lá no Maranhão, ter esses nomes não é nenhuma... a minha professora chamava Chaglene. Eu tive uma paquera com a tal de Maria Pafúncia. Sério. Então, lá no Maranhão eu não tinha como saber que meu nome era horrível. Não tinha. Todo mundo era nome doido, João Andro, Gialcimar, não sei o quê. Fui para colégio interno, IAN, Bahia. Cheguei lá, tinha um monte de maranhense, também não deu para perceber nada, né? Vim para São Paulo. Lá no IAE, antigo IAE, hoje o NASP, uma das nossas universidades. E no primeiro dia de aula, a professora fala o nome, né? A chamada oral. E aí falou, Ariana, não sei o quê, por ordem alfabética. Quando chegou na letra D, ela falou um nome que nem era. Não, acho que ela falou Adenor. Aí o pessoal riu e eu também. Adenor. Aí eu pensei, eita. Vai chegar no J. Não, na letra I, eu já estava suando frio. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quando ela chegou na letra J, ela fez assim. Jacenildo. Ah, pronto. Aí o bullying virou, todo mundo riu. E aí eu descobri que meu nome era assim. Quando eu decidi virar um profissional da música, Gealcenildo não vende, né? Você não compraria um CD com esse nome, Gealcenildo, até porque não caberia na capa, né? Então, decidi virar Nildo e peguei o sobrenome Nildo Araújo, muito prazer, tá bom? Eu comecei a tocar com meu pai, esse é meu pai, esse é o Alcides. Até hoje. Esse assunto entre nós causa, né? Mas ele foi a pessoa que me ensinou os primeiros acordes. Então, ele só sabia as notas maiores e menores. E ele falou, meu filho, se vire. É só isso que eu sei. E com 6 anos já comecei a tocar na igreja. Já comecei a tocar em grandes conferências evangelísticas. Me colocava em cima de um caminhão. Imagina, eu tinha um cabelo loiro, né? E no caminhão o alto-falante falava, venham ver uma criança talentosa, igual a Isabela, assim. Uma criança que toca e tal, não sei o quê. E a galera vinha atrás, é Maranhão, gente. Mas eles iam correndo atrás, tenda para 1000 pessoas. Aí as pessoas pensavam que me veio, claro, me via tocando, mas chegava lá, Bíblia. E aí, batizava no quilo, assim, sabe? E aí, eu tenho participação nisso. Eu também, isso aqui eu já estava com 15 anos, no colégio de atuação, tocava esse instrumento aí. Eu queria aprender a tocar vários instrumentos, e não tinha piano no Maranhão, eu acabei tocando isso aí. Bom, essa é a parte desafinando. Alguém sabe o que é desafinar? Vou mostrar. Afinado. Cobre-me. Desafinado. Cobre-me. É feio, né? Então, essa é uma parte feia da minha vida. Quando eu vim para São Paulo,
Estudei no NASP, terminei o 2º grau, eu ganhei uma bolsa de estudo numa faculdade em Chicago, mas a embaixada simplesmente não me deu. Eu não sei se é porque eu tinha cara de terrorista, eu usava uma barba, e eles não me deram o visto. E aí eu falei, bom, então não vou. No outro ano, isso era 2001, eu fui para o Rio tirar o novo visto. Quando você tenta numa embaixada, é melhor você ir a outra. E eu fui. Só que quando eu cheguei no Rio, ao invés de eu ir direto, eu olhei o Cristo e falei, eu vou visitar o Cristo. Olhei o Pão de Açúcar, eu vou visitar o Pão de Açúcar. Olhei o Maracanã e tal, não sei o quê. Quando eu estou na fila do consulado, vem uns aviões e prum, na torre. E aí fecharam a embaixada e eu perdi a chance de ter o visto. E perdi a bolsa por completo. E decidi ficar aqui no Brasil, né? E comecei a tocar casamentos, comecei a tocar em aniversários, mas sempre tocando na igreja também, na igreja do NASP. Virei produtor musical, comecei a produzir disco, trabalhei com grandes cantores que vocês conhecem, Leonardo Gonçalves, Sérgio Sais. Eu fui o único branco que tocou no Raiz Coral. O Raiz Coral era um coral só de negro. Então eu botei um Rastafari, coloquei uma barba bem fininha, aquela boca de sino assim, e virei um negão, né? Porque meu pai negro, por dentro sou negro. Meu nariz, olha o meu nariz. Entendeu? Então tudo a ver. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, cara. 2 Coríntios 10:12. Quem acredita nisso aqui? A gente está em pé. Eu sei que tem alguns aqui que não são adventistas e são cristãos, e vocês vão entender, obrigado, o que eu vou falar. Às vezes nós temos muito autoconfiança, né? Às vezes a gente pensa que porque estamos aqui na igreja, porque viemos cantar, adorar, a gente pensa que está tudo certo, mas infelizmente nós estamos nesse mundo, e nesse mundo acontecem coisas ruins, existem pessoas ruins, né? E eu comecei a tocar em algumas festas, daqui a pouco achei legal aquelas festinhas, né? Por que não ir também, né? Aí quando me chamavam para tocar, eu ia lá mesmo e comecei a ir nessas festas, né? Mais ou menos assim, massa pra caramba e tal. E Jesus vai ficando de lado, e aquilo vai... Você vai uma vez, você vai duas, você vai três, daqui a pouco isso faz parte da tua vida. Você tem uma vida dupla, você tem a sua vida na igreja, santo, né? Se através e à noite estava na balada. Oh, maravilha, hein? Né? E muitas dessas pessoas que estavam na balada sabiam que eu era adventista, e muitos diziam, cara, para aí. Não. Sabe a Chiquinha? Não tinha o que dizer. Meu irmão, cuida da tua vida. Bom, numa dessas festas, eu fui apresentado a um pó branco com poderes terríveis, devastadores, né? E aí, nessa oportunidade, disseram, e aí, Nildo, vai? Aí é aquela hora em que você... existe um divisor de água na sua vida, em que você fala sim ou você fala não. Se você está bem educado, se teu pai te ensinou um bom caminho, lembra do texto inicial? O versículo ensina a criança. Vocês acham que meu pai, apesar de ter me dado esse nome terrível, não me ensinou o caminho? Meu pai, a coisa que ele mais dizia era assim, filho, senta aí. E eu sabia decorado o que ele ia dizer. Meu filho, nunca se orgulhe do seu talento, porque ele não é seu, ele é de Deus. Você só vai cuidar dele. Outra coisa, filho, não acabe como Elvis Presley. Ele me usava sempre o Elvis Presley, que, para quem não sabe, começou na igreja, se envolveu com drogas e acabou morrendo nas drogas, né? E ele tinha muito medo que isso acontecesse comigo. E de repente chegou essa oportunidade e eu pensei, por que não? Só uma experimentada não vai fazer nada comigo. Ledo engano. Eu não tinha ideia do que essa cena que eu fiz
ia fazer com a minha vida. E aí, você acha aquilo muito bom, você fala, não, mas uma vez não mata. Aí daqui a pouco você está usando uma vez por semana. Essa substância, cocaína, você sempre vai precisar de mais, porque aquela primeira quantidade que você deu que era bom já não é mais. Você precisa de 2 carreiras, 3 carreiras, 4 carreiras, com muito risco de uma overdose, certo? Então, até que eu estava usando 2 vezes por semana, todo dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, até que eu não tinha coragem de ir na boca de fumo. Eu tinha muito medo, muito medo. As imagens que a gente tem, eu sei que vocês veem na TV, é uma imagem dos filmes, aqueles caras mal encarados, e aí, vai querer o quê? Aí tu pega e tal. Não é muito daquele jeito. Os caras, quando querem te vender, você é um cliente, então eles te tratam muito bem, né? E aí, vai querer quantas? Aí tu vai lá e está tudo muito bem. Detalhe, tocando na igreja. Se o trovão e o mar e tal. Vocês pensam que porque você sabe que existe o mundo gospel, os cantores gospel, existe o mundo secular, o mundo popular. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, com muita propriedade. Mas eu estou dizendo isso para vocês não para depreciar ninguém, mas para você entender que o nosso único exemplo, quem é? Jesus. Tá? Mas eu garanto para você que existem pessoas, cantores, músicos, que cantam totalmente cheirados. Você já viu gente fazer show, 3 horas de show, 4 horas de show? Nenhum ser humano consegue fazer isso sem um estímulo. Ninguém. O meio gospel, ele hoje, para vocês terem uma ideia, ele está muito mais lucrativo do que o meio popular. Tem pessoas se convertendo falsamente para vender disco, para dizer, pô, aqui que tá o dinheiro, então eu vou lá, né? Mas, infelizmente, em todos os lugares, essas pessoas vão um dia se ver com Deus. Mas eu estou falando para vocês não pensarem assim, porque é cristão, não tem. Tem em todo lugar, tem pessoas, nós somos seres humanos, nós somos falhos, e muitas pessoas podem estar na fase que eu estava, né? Bom, enquanto estava na cocaína, ainda estava, não vou dizer legal, mas a vida estava ainda normal, conseguia ter uma vida dupla, ficava assim o tempo inteiro. É uma gripe eterna, porque fica derramando aquele negócio, você começa a comer o seu nariz por dentro. Eu tenho desvio de septo por causa disso aí. Ele começa a comer. Sabe o que tem lá? Tem pó de mármore, lá tem pó de cimento, lá tem leite ninho, lá tem ácido sulfúrico, só coisas corrosivas. Aí, o cara vai e compra um saquinho de cocaína na boca de fumo, achando que tem. Lá tem 10% de cocaína só. O resto é tudo porcaria. E ainda bem que só tem isso, porque senão, o pessoal que tem mais grana compra da pura. A pura, quem não está acostumado, pode cheirar e pode morrer de uma overdose. Ele acelera o metabolismo muitas vezes. Bom, mas enquanto estava aí, um dia tinha um cara que buscava droga para mim. Eu pagava ele sempre me enganava. Ele usava crack. Ele comprava crack para ele e trazia cocaína para mim. Quem usa crack, ele tem o seguinte pensamento. Aquele cara tem dinheiro, eu vou viciar ele, porque aí ele vai comprar e eu já estou buscando para ele. E um dia eu vi essa cena aqui. Aquilo ali branco é uma pedra de crack. O crack é a porcaria que sobra da cocaína. Aí eles misturam com anfetamina e viram um negócio terrível. Eu vou dizer para vocês, o crack antigamente, ele matava em 3, 4 meses. Até que os traficantes perceberam que era idiotice. Por que eu vou matar o meu cliente? Eu quero que ele viva. Eles tiraram a xilocaína e substituíram por anfetamina. O crack, ele não tem overdose. Eles morrem de inanição, de não comer. Eu já fiquei 15 dias sem me alimentar e sem dormir. Você já viu esse pessoal dormindo 2, 3 dias? Dormindo mesmo? Eles já estão há muito tempo sem dormir. Você vê na rua, assim, eles já estão há muito tempo sem dormir. Então, bom, quando chegou no crack,
a minha vida começou a fazer assim. Comecei a vender todas as coisas da minha casa. Até que eu não consegui mais pagar aluguel, tive que me mudar para uma casa mais barata. Até que eu não consegui mais pagar, tive que ir para uma pensão, que o apelido era Ratolândia, imagina, né? E quando chegou nesse ponto, eu não consegui mais esconder, porque quando você vira um usuário de crack, eu vou dizer como vocês vão reconhecer um usuário de crack. A aparência dele vai ficar totalmente desleixada, barba cresce, ele não toma banho, você vai perceber a pessoa gastar um dinheiro alto assim rápido. Você vai ver ele emagrecer, porque ele não come, como eu falei, eles morrem de inanição. Eu emagreci 60 quilos. Eu nem gosto de dar essa informação, porque às vezes eu falo, rapaz, se alguns tiverem essa informação, daqui a pouco está comprando cachimbo, né? Então é melhor que deletem isso. Mas realmente você não come, você emagrece. Eu emagreci 60 quilos em 6 meses. Eu estou falando de 10 quilos por mês. Que tal? Bom, eu não pude mais esconder. Então eu fiquei com medo das pessoas descobrirem, da vergonha dos meus amigos. Eu decidi me mudar lá para a favela, pertinho da Boca. Melhor, estou aqui, eu vou ali na Boca, ninguém me conhece e tal. Fiquei amigo de traficantes, de assassinos, de ladrões. Foi assim, uma época muito terrível. Eu virei cobrador de ônibus. Imagina, não podia mais trabalhar da igreja, tinha sumido. Meus pais me procurando, meus pais aflitos lá no Maranhão, né? Seria até fácil de achar. Vocês viram o Gel, Senildo? Eu sou o único, né? Mas não, eu estava lá na favela. E o meu irmão, ele era o motorista do ônibus e eu o cobrador. Imagina os passageiros como estavam legal nesse ônibus, hein? A gente, às vezes, 12 dias sem dormir, sem comer. A gente trabalhava o dia inteiro e passava a madrugada usando crack. E no outro dia, trabalhava a madrugada usando crack durante 15 dias. Que tal? Será que os passageiros estavam seguros? Quando vocês forem pegar essas vans lá na Zona Sul, ali, vocês pensem bem, olhem um pouco a aparência de quem está. Se for um cara sequinho, magrinho, não entra não. Brincadeira, brincadeira. Olha, tá vendo esse lugar aqui? Que lugar é esse? Cracolândia. Eu, graças a Deus, nunca fui parar aqui, porque eu tinha muito medo. Aqui, não sabia o que podia acontecer, mas se vocês estão vendo a aparência deles, eles são magros, você não vê um gordinho aqui. Não tem como. Porque eles não comem, a vida deles, eles estão ali só para fumar crack. O crack, ele vira o teu pai, ele vira a tua mãe, ele vira a tua namorada, ele vira a tua esposa, ele vira a tua comida, ele vira o teu Deus. Primeira vez que eu dei um trago num cachimbo de crack, ele agarrou no meu pescoço e ele disse assim para mim, agora tu é meu. E eu fui lá para as profundezas do inferno. Vocês não queiram imaginar, não tem como contar aqui, tem coisas que não dá nem para contar. Daqui a pouco vocês nem falar comigo. Brincadeira, mas vocês não... É que assim, eu estou vendo que tem um público aqui bem... Tem crianças, tem coisas que não dá para contar. Então eu estou contando bem resumido, bem tranquilo. Bom, uma coisa que eu vou dizer para vocês. Vocês já chegaram no farol e alguém chega com essa aparência e pede dinheiro para vocês? O que vocês fazem nessa hora? Dá medo, mas você dá ou você não dá? Se ele pedir dinheiro, você dá? Se ele pedir comida, você dá? Vou te falar uma coisa, quando esse cara chegar para você e falar assim, tia, paga uma comida para mim, é porque ele já está muitos dias sem comer, e quando passa o efeito disso, tem um buraco no estômago, essa pessoa está com muita fome. Muita fome. Tá? Então, assim, olhem diferente para essas pessoas, porque eu vou falar uma coisa para vocês. 90% dos que estão aí, se Jesus descesse na Cracolândia e falasse assim, eu sou Jesus, eu tenho o poder de libertar vocês do crack. Quem quer, eu garanto para vocês que 90% ia querer. Porque nessa fase aqui, eles não controlam mais a mente. Eles não têm mais controle. Quem controla é o crack. Tudo que eles vão fazer na vida
é para comprar essa pedrinha. Se ele tiver que matar a mãe, ele mata. Se ele tiver que matar a avó a pauladas, como aconteceu no Maranhão. Se ele tiver que vender o filho, ele vende. O bebê, ele vende. Ele faz qualquer coisa. Ele não tem mais controle. Acabou o amor. Acaba. É só isso. Mas ele também sabe nessa fase que ele está lascado. Ele pensa assim, eu estou perdido. Era assim que eu pensava. Eu não tenho salvação. Então eu vou aproveitar esse resto de vida que eu tenho, vou fazer o que está me dando prazer, e é assim que vai acabar a minha vida. Eu sabia que eu só tinha 2 saídas, cadeia ou morte. Eu só tinha essas 2 saídas. Uma vez aconteceu um episódio. Essa era o meu uniforme da Cooperpan. Nessa época eu já estava com uns 90 quilos, vocês veem que meu rosto tem todos os traços, mas não, a época mesmo que eu usei essa droga durante 2 anos, durante os anos de 2009 e 2010 inteiro, a minha barba veio aqui, o meu cabelo aqui, estava lindo, Bin Laden brasileiro, que tal? Às vezes eu fazia assim com o cabelo eu virava, nossa, era a única coisa que eu achava legal. Bom, um novo arranjo. Um dia eu fui a uma boca de fumo que fazia tempo que eu não ia. Nesse tempo que eu não fui, uma gangue rival tomou a boca e ninguém me conhecia. E eu tinha acabado de cortar o cabelo, deixei só a barba. E os caras acharam que eu era o quê? Não, estava frio e eu usei uma roupa de frio e tinha uma suástica militar. E eu não percebi. E eu fui na boca de fumo, parecia um policial federal. Quando eles me viram, eles me renderam, eles me bateram, me deram coronhada. E eu só quero comprar e tal. Só que, quando eles invadem uma gangue rival, geralmente eles deixam vivo um ou outro para eles reconhecerem quem é os usuários, né? Ok. Até que apareceu alguém e falou, não, rapaz, esse aí é cliente. Na mesma hora me levantaram, tiraram a terra do meu corpo. Ô, amigão, desculpa aí, quantas pedras você quer? Naquele dia eu fiquei com muita raiva. Apanhei, falei... E aí, isso era o Réveillon de 2010 para 2011. Eu estava usando o crack e eu escutava os fogos ao longe, assim. E eu pensava, esse é meu último Réveillon, eu vou morrer. Eu não tenho... Mas aí eu comecei a pensar... Diz que antes de você morrer, você começa a fazer uma recapitulação da vida. E eu pensava, eu na igreja tocando, pessoas atendendo o apelo, fazendo fundo musical. E eu lembro de tantas vidas transformadas e eu pensei assim, por que não comigo? Porque eu só conheço isso nos outros. E aí eu fiz uma oração, que não foi uma oração. Eu disse assim, Deus, se tu se importa comigo, eu quero ver tu me tirar dessa, porque do crack ninguém sai. Se você virar um usuário de crack, você não sai a menos que Deus te tire. Você não sai se não for por uma intervenção divina. Você pode ir para a clínica, aí tem neguinho que já foi 10 vezes, tem recaída. Não sai. Não sai. Por isso, nunca experimente. Nunca experimente. Você não sabe aonde isso vai te levar. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Tremedal. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Salmos 42. Vocês conhecem esse homem, esse índio? Esse índio, uma vez eu liguei para ele. Eu sou muito ruim, quem sabe, quem me conhece, eu sou muito ruim de memória. Depois do crack ficou pior, né? Mas a minha memória é muito ruim. E eu liguei para ele, ele falou assim, rapaz, ele ia pregar naquela igreja que vocês viram no começo do vídeo. Ele disse, rapaz, para onde você anda? Vem tocar. Não, ele falou, vem me ver pregar. Como ele era muito legal, um cara muito gente boa, eu fui. Mas eu não tinha roupa. Então, eu pensei, mas como que eu vou? Eu só tinha roupa, aquele uniforme, era a única roupa que eu tinha. Naquela semana... esqueceram uma caixa no ônibus que a gente trabalhava. Quando eu abri, era um terno, uma calça e uma camisa.
Quando eu botei, eu falei, parece que alguém ouviu minhas orações, né? E coloquei, ela serviu certinha e eu fui. No ponto de ônibus, indo para a igreja, eu ainda dei uma fumada. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Vocês conseguem imaginar eu fumando 2 maços de cigarro por dia? É muito cigarro, é 40 cigarros. Entendeu? E eu cheguei fedendo na igreja, barbudo. Quando ele me viu, eu vi que ele chocou, mas ele tentou disfarçar. E aí ele disse, cara, vem cá, e me deu um abraço. Eu falei, nossa, ele vai sentir o cheiro do cigarro. E eu sei que ele sentiu, até hoje ele fala que não, mas eu sei que ele sentiu. E ele falou, você vai tocar em 5 minutos. Você está louco? Eu pensei, se esse cara souber o que eu faço. Eu não tocava piano fazia 1 ano. Só na droga. E aí ele falou, tá vendo aquela banda? Vai lá. Sentei no piano. Gente, o dedo nem entrava, não sabia nem por onde começar. Imagina 1 ano sem fazer. Mas então... Bom, quando eu coloquei o dedo naquele piano, eu senti uma sensação... Não vou saber explicar para vocês. Alguns acreditam, outros não, mas eu vou contar o que aconteceu. Eu senti um arrepio que veio dos pés à cabeça. Quando esse arrepio veio, parece que todo aquele meu talento voltou. E a música que nós fomos cantar em seguida era uma música assim... Maravilhosa graça. Quem souber canta. Maior que meu. Muito bom. Gente, quando eu escutei essa música, ali o Espírito Santo falou para mim assim: foi para isso que eu te criei. Daqui nunca mais você vai sair. Ai, glória a Deus, eu toquei feliz e Deus me restaurou. E aquela igreja me contratou. O pastor chegou, você quer ser o nosso ministro de louvor? Eu falei, Deus me livre. Eu sou um usuário de crack. Na minha cabeça era isso. Mas Deus já tinha me libertado e eu não sabia. Mas como eu queria dinheiro para financiar o crack, eu falei, aceito. Né? Ainda não sabia que eu estava livre. E aí ele falou, cara, então, é melhor você morar por aqui. Porque eu morava no Capão, do Capão para cá é muito longe. E ele disse, vai lá buscar tuas coisas. Aí eu pensei, minhas coisas? Eu não tenho nada. Mas... meu irmão estava lá, eu falei, eu vou lá dizer para ele o que aconteceu e tá, eu fui. Quando eu cheguei lá, ele estava fumando em casa. E aí, minha boca encheu de água, eu falei, quer saber, eu vou dar a última e vou embora. Peguei, coloquei no cachimbo, fiz o movimento, nada. Fiz de novo, eu falei, cara, onde foi que tu arrumou essa pedra horrível, não faz efeito nenhum. E ele já estava doidão. Deus não deixou o efeito fazer em mim. E eu falei, cara, uma voz disse, corre daí, meu irmão. Eu falei, meu irmão, tô indo, tô em tal lugar, me liga depois. E fui embora dali. O meu irmão, ele acabou também, depois ele se afundou ainda mais na droga, mas no final eu conto. Fui para a casa do Benedito, ele falou assim, cara, você vai morar onde? Eu falei, eu não sei. Ele, então mora aqui em casa até você arrumar um local. Só que eu não sabia... que era assim, eu pensei que eu ia ficar uns dias, mas eles me adotaram como um filho. A verdade é que eles tiveram que me ensinar a ser gente de novo, porque eu tinha virado um bicho. Vocês viram a aparência daquelas pessoas? Eu tinha aquela aparência. Então, você cheira mal, aquela droga demora a sair de você, sai pelos poros. E eu tive que ser ensinado de novo a ir para a igreja. Mas logo Deus, como disse aquele versículo, me restaurou. E de lá para cá, graças a Deus, Deus tem me usado para louvar o seu nome e testemunhar que quando você fala assim, Deus me salva, você pode estar nos braços de Satanás como eu estava. Ele vai lá te salvar. Só que, pô, Deus, tá ótimo. Sabe Adão, quando viu o jardim, falou, eita, peraí, tá faltando um negócio para mim. Falei, já que vai me dar bem, você me dá completo. Andando lá por Maceió, falando sobre esse negócio, eu soube que uma garota que eu conhecia desde os meus 8 anos de idade estava morando por lá. Eu falei, né? Uma ligação, 1 ano depois estávamos noivando, não, 1 ano depois não. Uns 8 meses depois estávamos ficando noivos, isso aqui no noivado.
Esse aqui foi no casamento. Eita, mas estava bom, hein, amor? Foi bom, hein? Esse dia foi massa, né? Depois foi melhor ainda. Bom, olha que coisa fofa. Aí Deus me deu o Davi, né? Só que aconteceu uma coisa e aqui eu vou finalizar. Quando eu parei de usar droga, eu estava acostumado, você acostuma o cérebro com um nível de prazer muito alto. Eu estava com 90 quilos, quando eu cortei a droga, ela simplesmente migrou da droga, desafinando novamente. Olha essa foto. Em 5 meses eu recuperei todos aqueles 60 quilos que eu tinha perdido. Por quê? A minha compulsão era droga, saiu da droga, foi para a comida. Eu comecei a comer. Essa foto aqui, olha a cara do Davi. Eu não sei quem está querendo mais esse prato, né? Se eu ou ele, mas eu cheguei a um peso muito grande. E eu comecei a pensar, mas peraí, Deus, tu tem poder para me livrar da droga e não tem poder para me livrar do apetite? Que Deus é esse? O problema era Deus ou era eu? Eu. E um dia, Débora orando muito por mim, aí veio a pressão alta, daqui a pouco estava começando a entrar quase no diabetes. Eu disse, Deus, eu preciso vencer, senão a vitória não será completa, senão eu vou morrer. E Deus me disse assim, faça isso, faça aquilo. Colocou pessoas na minha vida, minha esposa e outros amigos. E isso aqui foi quando Davi fez 1 ano. Aqui eu estava com 152 quilos. Muito quilo, né? Bom, faz 2 meses e meio que eu comecei a fazer um tratamento. Eu tive que fazer uma mudança na minha alimentação, com muita oração. A mesma oração que eu fazia para Deus me livrar da droga, né? E tive que mudar alguns hábitos, tive que começar a dormir cedo. Aí tive uma ajuda de uma pessoa que me apresentou um remédio natural mesmo, né? Porque até maconha é natural. A gente fala assim, isso aqui é natural, não vai nessa. Mas esse é natural mesmo. E esse me ajudou a controlar o apetite. Gente, eu estava feliz com aquela cara ali. Perceba. Você acha que minha esposa era feliz comigo? Eu estou falando assim... Eu estou falando naquele sentido que os adultos entendem. Você acha que ela era feliz comigo? Lógico que não. É que essa mulher crente me ama muito e, né, não pensa naquelas coisas terríveis. Mas isso aqui aconteceu. Essa foto foi tirada há 2 meses e 20 dias atrás. Então eu comecei a fazer um tratamento, comecei no meu prédio, eu me mudei para um prédio que tem academia e comecei a malhar. E estou ficando esse cara com cara de Superman, sabe? Olha o peitoral, olha o ombro, aquelas coxas ali. Naturalmente eu tenho essa facilidade porque eu joguei muita bola. Isso que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, Deus, Ele não dá a vitória incompleta. A vitória de Deus, ela é completa. Agora, nós temos que nos posicionar para isso. Não adianta dizer, Deus, faz isso para mim. Não é. Deus só faz por você o que você não pode fazer. Ele faz até se ele quiser. Olha, eu não tive nenhuma recaída. E eu não tive nenhuma... Como é que dá o nome? Abstinência. A abstinência do crack, os caras metem a cabeça na parede. E eu esperei essa abstinência 1 mês, 2 meses. E nós já estamos em 2019. Já são 9 anos livre dessa maldita droga. Crise de abstinência. Eu não tive... Às vezes a pessoa fala assim, ei, Deus, Ele perdoa o pecador, mas Ele não tira a consequência. Quem é você para julgar o que Deus pode fazer ou não? Se Ele quiser tirar até a consequência, Ele tira. Eu não tive nenhuma abstinência. E quem está aqui é uma pessoa que foi até o fundo do poço, mas clamou a Deus e Deus me tirou dos braços de Satanás. Hoje eu estou aqui para testemunhar para vocês que Deus pode tudo. Uma pergunta, era preciso eu ter passado por isso para que eu acreditasse que Deus... Meus pais não tinham me ensinado sobre isso. A gente não leu que ensina a criança no caminho e quando ele fica velho não se desviará.
Gente, esse versículo é real, mas as pessoas, Deus dá o livre-arbítrio. E eu escolhi usar drogas. Não foi Deus que... não, eu escolhi. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo você fazendo escolhas erradas, você tropeça e Ele te levanta. Às vezes é preciso uma montanha. Podem ver. Às vezes é preciso algumas dificuldades na vida para você entender que Deus pode tudo, que Deus é o autor da vida e é o Deus de cumprir promessas, né? Agora, o trio que eu batizei de Trio Rodrigues vai cantar exatamente uma música sobre isso. E se você souber a música, por favor, pode nos acompanhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha
confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Amém. Minha gente, nós vamos encerrar com uma oração. E eu quero que você pense agora. Vou fazer uma pergunta que eu sempre faço. Quem aqui sabe, ou um parente, ou um conhecido que está envolvido com as drogas? Levanta a mão. Toda vez é isso aí, ó. Né? Pois, Zé Lima. Né? Pois é. É terrível. A pessoa faz a família inteira sofrer, né? Então, nesse momento, eu quero que você pense nessa pessoa e nós vamos fazer uma oração intercessora para que Deus, nesse momento, o Espírito Santo alcance essa pessoa e diga para ela assim: eu te amo e eu posso te libertar. Ana Paula, se a gente não souber do nome, é só você pensar que lá no céu vai estar registrado, tá bom? Sim. Ótima ideia. Ótima ideia. Eu tenho um sonho, e depois talvez a gente pode conversar sobre isso, de trabalhar realmente ajudando pessoas. Porque às vezes a pessoa olha assim: cara, esse cara conseguiu sair, eu também posso. É a corrente do bem. Então vamos orar por essas pessoas. Quem souber, pode trazê-lo aqui, que a gente vai dar um jeito, né? Vamos orar. Cubra sua fronte. Senhor Deus, nosso Pai que está no céu, Deus poderoso, Deus criador e mantenedor de todo o universo. Estamos aqui unicamente para reconhecer que só Tu tens o poder da cura, o poder de libertar qualquer pessoa do mundo das drogas. Nós queremos aqui colocar nas tuas mãos todas as pessoas que foram citadas aqui e aquelas pessoas que não foram, mas Tu sabe quem são. Que o Teu Espírito Santo possa abraçá-la nesse momento e possa convencê-la de que Tu tens o poder da cura, o poder da restauração. Que só possa visitar essas pessoas, que só possa confortar e consolar também os seus familiares, dando-lhes entendimento, sabedoria e paciência para lidar com essa situação tão delicada. Perdoe nossas falhas, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém.